O Tempo Entrevista recebe hoje o presidente do Minas Tênis Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira. O Minas Tênis, que é um dos mais modernos e tradicionais clubes do Brasil e trabalha com 4 pilares: educação, lazer, cultura e esportes. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Presidente, seja muito bem-vindo. Que satisfação recebê-lo aqui nos estúdios de O Tempo. Léo, satisfação é minha e de todos nós minas-tenistas estarmos aqui no Tempo e poder falar um pouco sobre o Minas, poder falar um pouco sobre 90 anos dessa instituição. Justamente, a gente fez questão de convidá-lo para vir ao programa para falar sobre essa data tão importante, Minas fazendo em 2025 90 anos desde a sua fundação, e várias atividades ao longo do ano já estão sendo realizadas para celebrar essa data, mas o aniversário do clube realmente é em novembro, então muita coisa vem por aí nesse segundo semestre, né, presidente? É verdade, Léo. O clube foi fundado em 15 de novembro de 1935. Então, em novembro é a data é o marco, né, de completar esses 90 anos, mas é um ano de festa, então vários eventos foram programados. E esses eventos, Léo, foram programados com bastante antecedência. Há 3 anos atrás, né, quando assumi a presidência, já começamos os preparativos e os planejamentos desse evento. Então tivemos aí o Minas na Praça, foi na Praça da Liberdade, um evento belíssimo, onde nós tivemos o Coral do Minas e a Filarmônica de Belo Horizonte. E naquele dia, por mais felicidade ainda, tivemos assim um céu magnífico. Então ali no meio das palmeiras, um público expressivo que lá estava, podemos contemplar, ouvir a música maravilhosa da Filarmônica, do Coral do Minas, e olhando para cima assim também a gente via a palmeira e esse céu de Belo Horizonte muito bonito. Então foi sensacional. Tivemos também o Minas na Rua, a Rua da Bahia. Uma parte da Rua da Bahia ficou interditada ali em frente ao Minas. Afinal de contas, né, Léo, o Minas é conhecido também como o Clube da Rua da Bahia, que nós temos muito orgulho. Afinal de contas, podemos dizer assim, a minha vida é esta: subir Bahia, descer Floresta e ir para o Minas, né? Justamente. E a história do Minas, a história do clube, se confunde um pouco com a história de Belo Horizonte, né, presidente? Porque Belo Horizonte com 127 anos, o Minas completando 90 anos agora em 2025, e muitas das ações que foram realizadas no Minas têm a ver também com a capital mineira, né? Sim, essas comemorações... o sentido dessas comemorações na praça, na rua, é comemorar com a população de Belo Horizonte. Porque, afinal de contas, Léo, quando tem os jogos na arena, o público lota a arena. Então, esse público de Belo Horizonte, esse público maravilhoso de Minas Gerais, e posso dizer do Brasil, porque eu já tive em jogos do Minas em Recife e fiquei impressionado de ver no ginásio que estava assim repleto de camisas do Minas lá em Recife e em outros lugares que nós já tivemos. Mas compartilhar isso com a população de Belo Horizonte foi fantástico. E todos esses eventos lotados. E acredito que isso cria ainda mais esse sentimento de pertencimento, porque as conquistas do Minas são conquistas nossas, bem mineiras, né? Ali, o nome já diz, né? Minas, né? Então são conquistas nossas aqui mineiras, que levamos o nome de Minas no esporte, na cultura, né, na educação e no lazer aí para vários outros lugares. Você citou a Praça da Liberdade, também o evento aberto na Rua da Bahia. Qual o evento que a gente vai ter de destaque nesse segundo semestre que a comunidade vai poder participar? Nesse segundo semestre nós teremos agora... nós teremos o Grupo Corpo. Agora são eventos mais restritos um pouco, sabe, Léo? Porque não é fácil programar esses eventos grandes. De forma alguma. Depende muito, assim,
das licenças, né, da prefeitura, que nós agradecemos à prefeitura de Belo Horizonte, a concessão dessas licenças. Agradecemos, Léo, vale aqui agradecer as pessoas, porque a gente sabe, quando faz um evento ali na Rua da Bahia e fecha a Rua da Bahia, causa um incômodo a certas pessoas. E o Minas é um lugar de bem-estar. Então quero aqui no seu programa agradecer a essas pessoas e me desculpar eventualmente por algum incômodo que tenha causado, mas tenho certeza que o benefício deles poderem também participar na festa, eu acho que foi maior. É como o nosso carnaval, assim, causa transtorno, mas é um momento, assim, de celebração e que precisa ser realizado. Não tem como a gente fugir desses grandes momentos, né, presidente? E o interessante é que o senhor é um Minas tenista não apenas de coração, mas entrou no clube como sócio desde os 3 anos de idade, faixa preta de judô pelo Minas Tênis Clube. E como que é para o senhor chegar a esse cargo de presidente depois de tantos anos de convivência ao longo da sua vida com o Minas Tênis? Olha, é gratificante. É gratificante poder, assim, retornar para o clube tanta coisa que ele fez por mim. Eu fui atleta do clube, ingressei no clube aos 3 anos, participei, fui também... Aprendi a nadar, Léo. Na verdade, a natação não era a minha vocação. Então, eu aprendi a nadar no clube, mas fui atleta de judô. E, assim, me orgulho muito do judô. É uma modalidade. E vale a pena aqui citar. O judô é uma modalidade, é um método muito de educação, sabe, Léo? De ensinar respeito, perseverança, disciplina, ensina isso para o atleta. E também você pode ser um competidor de judô. E eu tenho esse orgulho. Fui um competidor, cheguei à faixa preta, né? E você sabe que cada vez é impressionante. Lá no Minas tem os festivais de promoção de faixa. Então, os pais dos alunos, eles descem e vão lá e amarram a faixa que o aluno está trocando na cintura do filho, né? Os pais fazem essa prática. E algo que a gente observa é o seguinte: o simbolismo desse ritual de passagem, de amarrar a faixa, é um amadurecimento como ser humano dessa criança. E os pais nos revelam, falam, olha, ele trocou de faixa, ele também está mais responsável em casa com os deveres dele do colégio. Então isso é muito gratificante, porque quando você educa uma pessoa, você sabe que você está formando aí várias gerações futuras. Carlos Henrique, o senhor está trazendo esse exemplo aí do judô, é tão interessante ouvir isso, porque o Minas Tênis Clube virou referência no Brasil inteiro e até em outros países por causa da sua equipe de vôlei, né, que é uma das melhores e mais bem capacitadas, mas não se restringe a isso, né? O Minas Tênis é muito maior, assim, tem o orgulho, vocês mesmos dizem, né, de ser um celeiro de atletas, né? Sim, o Minas é um celeiro de atletas e a gente fala também, é um celeiro de cidadãos, porque a criança que lá ingressa para os cursos de formação esportiva, eles recebem também uma formação cidadã. E, Léo, nós temos lá no clube um acompanhamento escolar. Então, a criança que está lá fazendo as práticas esportivas, entre uma prática ou outra, enquanto o pai vai buscar, ele pode ir lá no local adequado e em parceria com a UniBH, que é parceira do Minas, essa universidade fantástica, fazer o acompanhamento escolar. Tem lá um profissional que ajuda a criança nos deveres de casa. E o Minas também tem uma prática que ensina as crianças as práticas da sustentabilidade, do consumo adequado, né, da água, do uso adequado desses recursos. E isso hoje vale muito para a vida, né, porque isso é o futuro.
Falando então de novidade, nessa semana a gente tem aí a inauguração do Minas Tênis Solidário, um novo instituto, e o senhor como presidente, por que o Minas decidiu investir também nesse setor solidário e o que vocês vão realizar a partir dessa inauguração, presidente? Olha, o Minas os 4 pilares: esporte, cultura, lazer e educação. E podemos falar agora de um pilar super importante, que é o pilar da solidariedade e do voluntário. Então o Minas ele tem um programa que chama Minas Tênis Solidário, e esse programa se transformando no Instituto Minas, para que possa potencializar essas práticas de voluntário. Afinal de contas, quem de nós fica feliz de sair na rua e ver as pessoas morando em situação de rua? Então a gente poder acolher o pouco que faz, Léo. Às vezes as pessoas se preocupam, eu vou ter que doar. Olha, às vezes não precisa doar recurso, né, Léo? A pessoa pode doar o tempo, pode doar uma palavra. Olha, você aqui, a sua bela palavra, olha que doação maior do que essa palavra que tem um alcance. E, Léo, e tem certeza, a sua palavra aqui, a palavra do tempo, ela modifica muitos comportamentos, muitas pessoas, né? Fazer isso com responsabilidade, né, presidente? Eu estou falando que não precisa ser só uma doação financeira. Eu lembro muito de uma frase de uma educadora de um orfanato que ela falava assim: ter voluntários que venham abraçar crianças, isso para a vida delas é transformador. E a pessoa, assim, está doando o abraço dela, não precisa doar nenhum bem material. Eu acredito que é esse tipo de porta que o Minas está abrindo a partir de agora, né? Esse tipo de porta, de pessoas voluntárias e que queiram se doar para a solidariedade. Então o Minas ele pode fazer campanhas de arrecadação, ele pode fazer a inclusão de crianças na prática esportiva e também transformar a vida delas em tudo isso que o esporte pode trazer para a vida, né, de um ser humano. Ele pode engajar pessoas, o benefício também, Léo, para quem se doa. Porque muitas vezes a gente fica aqui pensando em quem está recebendo a doação, mas benefício também a quem se doa, porque quem se doa, quem se compromete com o próximo, ele também é muito beneficiado, o bem-estar que ele sente. E aí a pergunta, poxa, mas o Minas está fazendo isso? Os objetivos dele, sim, porque o Minas é um lugar de bem-estar. E quando a gente promove isso, a gente cria nesse ambiente muito mais bem-estar e muito mais satisfação. Que afinal de contas, a satisfação ela está ligada à felicidade, né? E a felicidade de você fazer uma ação positiva, isso permanece com a gente. E como que a comunidade vai poder participar, presidente? A gente já pode adiantar para as pessoas que quiserem, mesmo que não sejam sócios, mas podem contribuir de alguma maneira? Todas as pessoas, sócios e não sócios, é claro, nós estamos abrigando eles sobre o símbolo do Minas, que a gente sabe o alcance que o símbolo do Minas tem como um exemplo de uma instituição séria, que o Minas é, e organizada. Então, através dessa bandeira do Minas, todas as pessoas podem vir e nós queremos abraçar todas elas que se dispuserem a uma ação solidária, uma ação voluntária, são muito bem-vindas. E o Minas de forma organizada, porque é importante que todas essas doações e todos esses atos solidários, eles tenham o objetivo, né? O objetivo de melhorar as pessoas e de chegar até as pessoas. Então, esse é o compromisso do Minas, fazer isso chegar onde precisa. Se já tocar os associados e os funcionários, eu tenho certeza que vai ser uma grande vitória, porque os números do Minas impressionam. São 1.300 funcionários, cerca de 1.200 ali no Minas Tênis Clube e 100 funcionários no Minas Náutico. E tem mais de 80 mil associados. Presidente, é muita gente.
Léo, é uma cidade dentro da cidade. E são pessoas formadoras de opinião, e são pessoas que têm um nível de exigência alto. E nós compreendemos isso no sentido de que isso que faz o Minas ter a excelência dele. Quanto mais exigido o Minas mais resposta ele dá às exigências que são feitas. Eu posso dizer que numa sexta-feira, no Minas, como um exemplo de uma entidade que consegue fazer entregas, né, expressivas. Numa sexta-feira lá no Minas, nós lá estávamos e tinha um happy hour na piscina, porque às sextas-feiras, uma sexta-feira de mês, acontece um happy hour. Tinha ali no happy hour, com uma banda tocando, e tinha aproximadamente 6.000 pessoas, Léo. Mas não era só isso. Tinha um jogo na arena, e era um jogo do vôlei feminino. Então, na arena, devia ter aproximadamente 3.200 pessoas, né, que era um jogo importante da Superliga. Mas não era só isso, Léo. O teatro também estava funcionando. O teatro tinha uma apresentação do coral. E o teatro é para 600 lugares. Devia ter no teatro mais ou menos 400 pessoas. Mas não era só isso, Léo. Tinha mais. Tinha um campeonato de natação das equipes de base do Minas. E um campeonato que tinham equipes de fora. Então, ali entre pais e competidores, mais umas 400 pessoas. Mas também não era só isso, Léo. Tinha uma festa no salão de festa, acontecendo uma festa ali no salão em frente ao teatro. E para finalizar, Léo, porque senão é capaz das pessoas até duvidarem, mas como foi verdadeiro eu tenho que divulgar. Tinha também na Areninha, no espaço da Areninha, um jogo das equipes de base, com mais ou menos uns 100 pais, né? E os atletas lá presentes. Então, uma entidade que é capaz de fazer esse nível de entrega é capaz de muitas outras realizações, né? É impressionante assim o tamanho. Você citando todos esses eventos acontecendo simultaneamente, que a gente fica impressionado com o tamanho da logística que é o Minas Tênis Clube, né? Até para o senhor mesmo, né, presidente? O senhor é um advogado de formação, mais de 20 anos aí nessa área da advocacia e ainda contribui com o seu tempo. Imagino que um escritório de advocacia toma bastante tempo da rotina, mas ainda contribui com o seu tempo sendo presidente. Claro que existe também um conselho grande atuando junto com o senhor para que essa estrutura funcione muito bem, né? Sim, toma tempo e nós temos que ter método e ritmo, né, para administrar a vida pessoal, a vida profissional e um clube do porte do Minas. Então nós temos uma diretoria, cada diretor tem a sua competência. Nós temos 26 diretores, diretores em todas as áreas, nas áreas do esporte, nas áreas gerenciais, né? E temos os gerentes, o corpo executivo do clube, um superintendente, que é o Yuri Dolabella, e uma gerência executiva muito eficiente e um corpo de funcionários, de colaboradores muito comprometido, Léo, senão não seria capaz de tantas realizações. O senhor citou aí o teatro, esse fomento à cultura é uma questão também que me chama muito a atenção. Vocês têm uma parceria com o Instituto Unimed e o teatro funciona a pleno vapor semanalmente ali com diversas apresentações, ou seja, tudo isso abrindo as portas para a comunidade, não só para os associados, né? Quem quiser assistir uma boa peça de teatro num ambiente completamente informatizado, estruturado, climatizado, vai se sentir muito bem acolhido também, né? Sim, os equipamentos de cultura do Minas, eles são fantásticos. Então tem um teatro para 600 pessoas, o teatro é muito bem equipado, podemos dizer que ele não é o maior de Belo Horizonte, mas é um dos mais bem equipados. Eu conheço, eu sou impressionado com aquela estrutura. E temos uma galeria de arte, 2 cinemas,
é um centro de memória. Esse centro de memória está sendo reformado agora e vale a pena visitá-lo, né? Ele é aberto ao público. Todos esses equipamentos culturais, Léo, são abertos ao público. E esse centro de memória conta a história de Belo Horizonte através do Minas. Então vale a pena ir. E, Léo, temos uma biblioteca. Essa biblioteca, ela empresta 4.000 livros por mês. Quando se criou a biblioteca, se pensava, talvez, que os jovens, né, não iam querer ler o livro físico, né? Não iam ser afetos a esse tipo de leitura, porque tem aí o Kindle, a leitura no próprio computador, né? Mas os jovens estão lá e as crianças lotam essa biblioteca fazendo a leitura de livros. E isso está sendo fantástico. Eu estou impressionado com esse número, porque a gente imagina assim, que essa garotada toda, principalmente a juventude, estão buscando as modalidades esportivas ou a própria piscina e está lá para as atividades de lazer. Mas não, eles também estão indo à biblioteca e alugando livros, 4.000 por mês. 4.000 livros por mês é o nível de empréstimo da biblioteca. Então a gente vê que a população e os jovens, eles estão interessados, né, na leitura. E falando da área de cultura, a área da cultura é algo que traz suavidade às pessoas. Então colocar a cultura como também um mecanismo do esporte, da educação, né, dentro disso que são os pilares do Minas, é muito bacana. Eu posso te dizer, às vezes, eu mesmo, eu estou num dia cansado, né, dessa rotina do Minas, do meu trabalho profissional, então, mas eu compareço ao teatro. E compareço ao teatro para assistir uma peça. E quando você chega um pouco cansado, né, dessa rotina. Mas é impressionante a capacidade que a cultura tem de nos regenerar. Quando você está ali e assiste assim, uma peça de teatro, um evento cultural de bom nível, é como se você recebesse uma injeção de ânimo na veia. Aquilo te dá uma leveza. Então, é muito importante ter a cultura como esse mecanismo também na educação. Presidente, quero falar então agora sobre a Casa Rosada. O que vem a ser esse empreendimento, porque vocês querem tornar esse espaço num polo cultural em Belo Horizonte? A Casa Rosada já foi aberto, tem um bistrô, que é o Bistrô Gasmig Minas Afeto, que já está aberto, Léo. E esse bistrô, a proposta dele é ter uma gastronomia mineira com um toque francês. Nós temos que valorizar essa nossa gastronomia criativa, né? Sim. Essa nossa mineridade com tanta coisa boa, né? Então temos que valorizar isso. E no espaço interno da Casa Rosada vai ter uma exposição de caráter mais duradouro dos arquitetos que fizeram Belo Horizonte e que são os mesmos arquitetos que projetaram os prédios tombados do Minas. Então vai contar essa história, mais uma vez, contar a história de Belo Horizonte dos seus 127 anos, contemporaneamente aos 90 anos do Minas. É o que eu falei lá no início, a história do Minas se confunde com a história de Belo Horizonte, porque não tem como desassociar com tantas atividades que vocês estão realizando ao longo de tantas décadas, né? O senhor dizia um pouco antes da entrevista que quer reforçar essa marca, né, presidente, da marca dos 90 anos do Minas, né? Que isso fique registrado na memória de todo mundo, né? Eu acredito que esses 90 anos estão sendo marcantes. São tantas realizações de eventos para a cidade de Belo Horizonte. E dizer da importância do turismo do esporte, porque o Minas realiza, né, os jogos na arena, as equipes de fora que visitam Minas para esses jogos. Os jogos do vôlei feminino, vôlei masculino, basquete, natação, o judô, a Copa Minas de Judô com mais de 1.300 pessoas. Então esses eventos, eles lotam a arena e eles lotam também os hotéis de Belo Horizonte e fomentam ali toda aquela rede de restaurante ali no entorno. E Belo Horizonte tem essa vocação.
não só pelo Minas, mas tudo que a cidade apresenta. Tem a gastronomia criativa, tem o povo acolhedor, né? Espaços bacana. Então, tudo isso eu acho que a comemoração dos 90 anos, ela se torna marcante. Ela acolhe a cidade, ela acolhe o Estado, e os minastenistas, eles estão muito orgulhosos disso. Sem dúvida. Eu queria falar um pouco mais sobre esse braço esportivo do Minas Tênis Clube. Mais de 1.000 atletas federados, inúmeros títulos conquistados ao longo de 9 décadas. Imagino que esse talvez seja o maior orgulho do Minas Tênis, né, presidente? O Minas nasceu com um DNA para o esporte, né? Ali o Minas 1, onde tudo começou, vou até contar essa história, Léo. Por favor. A dona Geni, que eu quero aqui render as homenagens, a dona Geni era esposa do Dr. Otacílio Negrão de Lima. E a dona Geni estava então, acho que num baile, a dançar com o Dr. Otacílio, e ela tinha lido numas revistas americanas que tinham entidades nos Estados Unidos que estavam assim fomentando a prática esportiva. A dona Geni falou com o doutor Otacílio, falou, olha que bacana. E o doutor Otacílio, prefeito de Belo Horizonte, né, falou, olha, a gente podia ter isso aqui em Belo Horizonte. Então, ela entusiasmou o prefeito, o marido, então prefeito, e ele entusiasmou o governador, que era o Benedito Valadares, então interventor. E daí, ali onde era o Minas 1, era chamado de buraco. E naquela época ali era um buraco um pouco assim de brejo, né? Acreditava que pouca coisa poderia se produzir ali. Então foi doado esse terreno. Ali já tinha algumas quadras, né? Foi doado a uma associação. Mas na escritura que fez essa doação, Léo, constou assim, que essa associação deveria manter a prática de atividades esportivas. Então esse é um DNA muito importante do Minas. O Minas tem 9 modalidades olímpicas e tem isso no seu DNA, que o projeta bastante. Desde antes de surgir a ideia desse complexo todo que é hoje, né? Isso, apenas associados podem se formar atletas no Minas, ou vocês abrem as portas também para pessoas da comunidade? Presidente, como funciona? O Minas tem os cursos de formação esportiva. Esses cursos são direcionados aos sócios, né? Mas o Minas também tem projetos sociais, e o Minas ele faz seleção a partir dos 14, 15 anos, ele faz seleção de talentos para que possam ingressar nos quadros do Minas. Então, até certa idade, é mais direcionado aos associados, que é mais uma formação esportiva. E quando o esporte começa a tomar um caráter mais competitivo, então o Minas começa a buscar os talentos, que vão fazendo o que a gente chama de peneiras, e vão ingressando no Minas. Eu quero te falar, Léo, que não é fácil fazer essas peneiras. Certa feita, no futsal, estava tendo uma seleção de mais ou menos 3 alunos, 3 mil atletas, para que 5 pudessem ingressar nas equipes do Minas. Nossa. E desses 3 mil, Léo, na minha visão, que sou mais leigo no futsal, eu achei os 3 mil craques. Teve que dispensar muita gente boa, então. É verdade. Um desafio, né? É um desafio, e isso mostra uma expertise muito grande, né, dos técnicos do Minas em fazer essa seleção assertivamente. Mas algo importante no esporte é o seguinte: nem todos serão atletas de ponta, atletas campeões. Mas o Minas quer propiciar a todos que praticam esporte sob a bandeira do Minas que tem uma prática esportiva mais longa, e que principalmente que tem uma prática esportiva cidadã. Então, o Minas continua formando atletas, mas continua também formando cidadãos. E um exemplo disso
São atletas do Minas que vão estudar no exterior, que aproveitam esse momento do esporte para também se capacitar. São muitos que vão para o exterior através de bolsa, né? Porque o esporte, principalmente os Estados Unidos, as universidades americanas, eles reconhecem muito esse valor do esporte. Então, concedem bolsa aos alunos que têm, assim, uma capacidade esportiva. Tomara que mais atletas vitoriosos, isso vai acontecer naturalmente por causa de toda essa especialidade, mas venham e tragam mais medalhas para Minas Gerais, especialmente para Belo Horizonte, né? Sim, em todas as edições da Olimpíada, o Minas tem conseguido mandar ter atletas olímpicos. Acreditamos e estamos trabalhando firmemente para isso, que na próxima Olimpíada, né, nos Estados Unidos, em Los Angeles, teremos lá ainda um grupo maior de atletas. E não é raro a gente encontrar, na verdade é muito comum até, né? Quem está sempre ali pelo Lourdes, pelo bairro Funcionários, vê aqueles atletas gigantes na Praça da Liberdade, assim, possivelmente do basquete, do vôlei, aí quando você olha, repara a camisa, está escrito lá, Minas Tênis Clube, porque os jovens estão em treinamento, mas também aproveitam ali as horas vagas para poder conhecer Belo Horizonte, né? É verdade. Eu acho que já virou quase que uma atração turística, né? Ali no entorno do Minas, ali em Lourdes, né? Onde são realizados os treinamentos da equipe. As pessoas se deparam na rua, ora com um atleta de basquete, um atleta de mais de 2 metros de altura, justamente. As meninas do vôlei também altos, os atletas do vôlei, um do judô mais parrudinho, da ginástica olímpica, também musculoso, né, com o biotipo da ginástica olímpica, os do futsal, os atletas ficam ali nas redondezas. Presidente, a gente está quase caminhando para o fim da entrevista, mas o senhor falou sobre essa história da esposa do prefeito Otacílio, né, a dona Geni, e aí me veio à mente uma outra história, que aquela sede do Minas 1, ali na Rua da Bahia, também quase foi um zoológico, né, antes da construção do clube. É verdade, ali também estava projetado para ser o zoológico da cidade. E acho que a dona Geni, talvez também a esposa do governador, do Benedito Valadares, né, elas não gostariam muito de ter o zoológico tão perto do palácio, né? Então foi muito adequado e conveniente para a cidade ter ali uma entidade de prática esportiva e que se tornou hoje o Minas Tênis Clube. Nossa sorte e alegria. Olha só, doutor, então, Carlos Henrique Martins Teixeira, doutor, porque ele tem a sua carreira de advogado, mas atualmente é o presidente do Minas Tênis Clube desde o início de 2023, concluindo seu mandato agora de 3 anos à frente do Minas, com muito sucesso e especialmente celebrando 90 anos de aniversário do Minas Tênis Clube em 2025. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, que bom que o senhor esteve aqui contando todas essas histórias e mostrando que o Minas é uma grande instituição, preocupada com o social, também com a cultura, com o esporte, com o lazer de milhares e milhares de pessoas, mais de 80 mil sócios em Minas Gerais. Léo, muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com você, agradeço essa brilhante entrevista, como eu disse, ressaltei aqui, a sua palavra também já modifica muita coisa. Então, você já é um voluntário engajado na solidariedade. Fico satisfeito. Mas agradecer por esses 90... por essa oportunidade de falar sobre os 90 anos do Minas e dizer, Léo, que toda entidade, a importância dela, ela se revela pelo que ela pode fazer pela sociedade e pelo bem comum. Então o Minas está imbuído nisso. E o Minas do futuro vai intensificar essas ações agora também com o Instituto Minas. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Léo.